Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre arte, terapia e cultura popular. Já quero dar as boas-vindas ao pessoal que está entrando. Carol, seja bem-vinda. Boa noite, querida. O pessoal que está entrando, seja todo mundo muito bem-vindo. Lícia. Hoje a gente vai falar sobre arte, terapia e cultura popular. Eu estou só esperando aqui Thaís entrar para a gente poder participar dessa live. Manu, saudades, querida. Rita, Marielle, sejam todas bem-vindas. Thaís acabou de entrar, seja bem-vinda, minha querida. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre arte, terapia e cultura popular, dando sequência a essas lives que a gente iniciou agora no mês de junho, né? Trazendo alguns temas transversais em arte-terapia. Thaisa, Gal, seja todo mundo muito bem-vindo. A gente que agradece a presença e a participação de todos. Deixa eu ver se Thaís está comigo. Pronto. Thaís, aumentar o som é porque eu estou com um fone aqui. Deixa eu ver se eu falo mais perto. Veja aí, pessoal, se melhorou o som, se estão me ouvindo bem. O pessoal estava pedindo aqui, tá, para aumentar o som. Ah, tá. Seja Vocês estão bem-vinda, me querida. vendo? Estamos te vendo e te ouvindo. Quer Eu dizer, não pelo tô me menos. vendo. Tá tudo escuro aqui. Mas se tá todo mundo me vendo, tá tudo bem. Tá direitinho, quadradinho. O pessoal falou que melhorou aqui o som. O som. Pra mim tá bom. Eu só não tô me vendo. Deixa eu sair e entrar de novo pra ver se minha imagem aparece. Tente fazer isso então, para ver se aparece. Vá lá. Sheilinha, que alegria ter você aqui. Sheilinha da Raiz Forte Arte Terapia. Deixa eu ver aqui, porque Thaís não estava conseguindo se ver, né? Ela saiu, vai tentar voltar aqui agora. Já adicionei ela. Pessoal, enquanto Thaís volta, deixa eu lembrar vocês. E Sim, agora? sim. Pronto, ótimo. Deixa eu só lembrar aqui a vocês, antes da gente começar, que nesse sábado a gente tem a nossa campanha do dia D. E hoje a gente vai falar sobre a profissão de arteterapeuta. Hoje não, nessa campanha do dia D, que é o sábado. Então a gente disponibiliza um card onde a gente traz algumas informações. Aí eu vou pedir a todos vocês que postem. Lembrem de postar no sábado pela manhã. A gente vai disponibilizar na sexta-feira no nosso grupo de atualização. E no sábado também a gente coloca na página das Bart. E aí quem quiser pode ir lá copiar e estar colocando. Ok? Pronto. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. É uma alegria estar aqui com Thaís. Não é? A gente está esperando esse momento de falar de arte terapia e cultura popular já tem um tempo, não é? Sim, Thaís, assim, verdade. ela fazia parte da nossa agenda, né? Para o grupo de estudos, esse é o nosso segundo encontro, mas aí veio a pandemia, nos dá esse barramento, né? E agora a gente está retomando esse tema. E para mim, assim, é uma alegria muito grande, justamente pela proposta dessa gestão das BART, né? Que é a proposta, nossa proposta é repensar a arte-terapia e fazer uma arte-terapia mais próxima das pessoas e mais próxima do que é a nossa cultura, do que é a nossa sociedade, do que é a nossa realidade, né? Então, para começar, eu vou pedir a você, Thaís, eu sei que parece assim, parece simplório a pergunta que eu vou fazer, né? O que é cultura popular? Tá certo. Antes de Mais qualquer coisa. Fala. simples, eu acho interessante a gente começar trazendo essa definição, porque Uhum. ouve muito, mas eu acho que começar fazendo esse amarramento, né? Eu acho Sim, que é bacana. importante. Fala pra gente, o que é a cultura popular? Antes de qualquer coisa, só rapidinho, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, minha primeira live, vamos lá.
é importante a gente falar, né, localizar o que a gente está chamando de cultura popular. No caso, eu vou falar da cultura popular pernambucana, né? Mais precisamente o maracatu de baque virado. Então, a cultura popular nada mais é do que a expressão, né, dos povos originários, indígenas e também dos negros, né, que ajudaram na fundação do nosso país. Ajudaram não, que são praticamente os detentores da terra, né? Então, cultura popular é a expressão, né, cultural de tanto ritmos, canções, imagens, símbolos, né, dessa cultura. E aí o maracatu de baque virado, ele é bem específico, né, dentro da cultura pernambucana. E ele traz essa expressão com os tambores, a dança e a representação também de uma corte real, né, que vem de uma tradição dos reis do Congo, né, da coroação dos reis do Congo. Então tem um cruzamento também com a religião católica, né, e com a religião do candomblé. As nações de maracatu são oriundas do candomblé, né? E os grupos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, eles não têm essa ligação. Mas tem também essa expressão, porque o que a gente chama de toada, né, são as músicas cantadas, o que é passado como ensinamento, vem desse fundamento religioso. Então, lá no seu início, era o maracatu também que permitia que a religião, de alguma forma, se expressasse, né? O maracatu é considerado, maracatu nação, né? Lá de Pernambuco, ele é considerado ele foi uma expressão de resistência, né, na religião também, porque ele é considerado o lado profano da religião. Então, enquanto os tambores estavam tocando, o maracatu estava à frente, a religião e o culto estava sendo feito atrás, né? E aí hoje a gente tem maracatu no mundo inteiro, não só em Pernambuco, até na Europa, enfim, já se espalhou por aí. Eu fico Basicamente. pensando, assim, na semana passada a gente estava conversando com o Guia, eu vi que você assistiu a live, a gente trazia a arte terapia como dispositivo político, né? E Uhum, é de entrar mesmo assim no maracatu e na cultura popular e na relação com a arte terapia e de pensar a importância disso, eu fico pensando assim no papel político, no papel social que tem o resgate dessa cultura popular, seja através, né, do maracatu ou de qualquer uma de suas outras expressões. uhum, Porque tem que a gente aprende nas escolas, na educação formal, como folclore, não é? E que sim. acaba sendo passado assim, não sei se propositalmente né, qual é o projeto que está por trás disso, mas de uma coisa muito pejorativa, até enfeitar as crianças de índio, né, no dia do índio e Sim. tudo mais. E como é que você enxerga isso, o papel político desse resgate? Uhum. Essa questão do folclore, a gente não gosta muito de falar assim, né, da folclorização, porque eu acho que isso afasta a gente desse caráter político, né? A gente está falando de expressões de povos originários. Então, a partir do momento que a gente sabe que essa não é uma linguagem de massa, né? Ela não é veiculada, a gente encontra ela na vivência da rua, né? A gente encontra essas expressões geralmente em vivências nos seus próprios núcleos ou na rua. Isso não é uma expressão de massa. Então, isso está completamente ligado à luta política, no sentido de afirmação desses corpos, dessa cultura, né? Da importância na construção da subjetividade enquanto povo mesmo, né? Eu acho que quando a gente vê a cultura popular só como folclore, a gente se aparta dela. E aí isso tem muito a ver também, eu acho que com a minha construção, né? Com a minha chegada no maracatu, porque ele realmente foi um divisor de águas na minha vida, tanto político quanto pessoal, social, na minha trajetória profissional dentro da faculdade. É como se realmente assim, eu não conhecesse o Brasil. E aí depois que eu entrei em contato com o maracatu, ele me abriu portas para tantas outras expressões que eu não conhecia, que eu falava assim, gente, onde é que eu estava esse tempo todo, né? Então, acho que tem tudo a ver com essa questão que a gente até trouxe, né, na outra live, falando da expressão política, né, na sua raiz, não a política partidária, enfim. Exato. E até se você pensar assim, né, a gente falou na live passada das mitologias, né?
as mitologias brasileiras, os mitos brasileiros, eles entram como se fosse folclore, né? E o folclore, assim, no sentido pejorativo mesmo, é uma Sim. coisa menor que não merece a nossa atenção. E a gente vai buscar mitos europeus, gregos, e a nossa mitologia a gente considera folclore e traz ela num tom pejorativo. Então, eu concordo muito, né? Me afino muito com essa ideia, dessa visão, da importância de fazer esse resgate. Uhum. Mas eu queria que você contasse para a gente um pouco, assim, como se dá a sua inserção no maracatu, como é que você conheceu, como é que... Conta um pouco, assim, da sua história para a gente, com o Tá. maracatu, como é que isso chegou na sua vida? Uhum. Eu conheci o maracatu de baque virado no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, mas não morava na capital, e aí fui para a capital. E aí conheci o maracatu de uma forma bem, assim, aleatória. Eu estava no forró e nunca tinha ouvido nem falar, nem o som, nada. E aí entrei em contato com o ritmo, fiquei impactada e fiquei curiosa. Eu falei, gente, o que que é isso, né? Eu nunca ouvi falar sobre isso, o que que isso quer dizer? E aí fui buscar, né? Aula, enfim, no Rio de Janeiro tem muitos grupos, e aí eu fui atrás para tentar entender primeiro o que que era, porque eu nem entendi, eu só sentia aquele tambor vibrando mesmo no meu coração e não entendi muito. E aí fui atrás, né, da aula, e aí fui buscando, e aí quando eu estava mais ou menos, acho que já uns 3 anos, né, dentro do maracatu, e depois que eu me inseri no maracatu, eu já estava chegando perto do final da faculdade, então foi uma mudança muito radical, porque como eu comecei a viver isso intensamente, isso tomou um espaço muito grande na minha vida, dentro da faculdade, o que eu estava fazendo já não estava mais dando muito sentido, porque eu estava indo mais para a área clínica, eu estava estagiando na área clínica, já na terapia junguiana, e aí eu comecei a estudar psicologia social por conta do que eu estava vivenciando, né, no maracatu, que eu estava entrando em contato, porque depois disso eu conheci jongo, eu conheci o forró um pouco mais a fundo, eu conheci o samba, eu conheci caboclinho, eu comecei a conhecer um monte de coisa. E aí isso me deu uma reviravolta, assim, né, de querer estudar isso de uma outra forma. E aí foi em 2012, depois que eu já estava uns 3 ou 4 anos, né, vivendo o maracatu no Rio de Janeiro, eu fui para a Fonte. Eu fui para Recife e conheci a Nação Estrela Brilhante. E aí foi outra mudança radical, né? Porque até então eu só dançava. E depois que eu fui para Recife, eu aprendi a tocar também, enfim. E aí começou assim. Você foi para Recife para morar lá, ou você foi fazer essa incursão e voltou? Como é que foi isso? Fui fazer essa incursão. Na verdade, foi após o final da faculdade. Eu terminei a faculdade e aí já tinha feito a monografia falando sobre maracatu. Eu fiz um cruzamento do maracatu com a construção da subjetividade, falando de corpo, dessa expressão do corpo. E aí, no final, né, me formei tudo e aí fui para lá e passei quase 2 meses lá. Então foi uma imersão assim incrível, porque eu conheci muita coisa, muitas nações, não só a nação que eu fui conhecer, mas conheci muita coisa, os ritmos, né, também pernambucanos, enfim, foi demais, foi muito legal. Ó, antes da gente dar sequência, a Thaisa está falando assim, né? É a Hum, extração de todas as vivências subjetivas, das lutas, amores e dores na construção das possibilidades de viver. Realmente, Thaís, não é? Juscenan está sim. dizendo assim, sem dúvida que a folclorização tem como pano de fundo a desfiguração das raízes do nosso povo. Tem seu fã-clube aqui também, Thaís, que está te mandando muitos beijos, Pois dizendo que você tá é. linda. Ai, obrigada por estar aí assistindo. José Gabriel falando do curso aqui, né, de folclore, dizendo que era cultura popular. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ó, a gente vai continuar a conversa. Se vocês quiserem perguntar, trazer alguma contribuição, fiquem à vontade. Thaís, então assim, ó, estou entendendo que essa história sua com o maracatu, ela precede a sua história com a arte-terapia, né? Vem Sim. desde a formação como psicóloga, e aí o que é que isso muda para você, né? E como é que você traz isso na arte-terapia? O que que essa experiência mexe? O que que ela transforma na sua prática? Uhum. Eu vim nesse caminho, né? Na faculdade eu falei sobre o maracatu, eu fiz uma pós antes da arte terapia, que eu também fiz esse cruzamento, né? Falando
da cultura popular, na verdade, falando da religiosidade como uma prática de saúde. E aí eu falei um pouco do maracatu também. E aí, quando eu cheguei na arte terapia, no início, eu ficava muito, eu não vou maracatu, não. Vamos ver outra coisa, né? Vamos tentar mergulhar em outra coisa, não sei. Só que isso vinha na minha própria produção, né? E conforme eu ia aprendendo, mexendo com os materiais, estava ali uma chita, estava ali um tambor, estava ali um instrumento. Então não tinha como eu fugir muito, né, disso, assim. E aí eu acho que quando a arte terapia chega, ela fecha o que eu estava procurando, eu acho, porque eu já saí da faculdade muito instigada. Eu fiquei até numa dúvida um tempo se eu realmente ia seguir a psicologia ou se eu ia mergulhar nesse mundo da música, da cultura, ia fazer um outro curso, porque realmente isso me tomou de uma forma muito profunda. E aí a arte terapia veio fechar, né, com o que eu estava ainda buscando, de como trabalhar na clínica, ou enfim, me expressar como psicóloga também, utilizando isso, né, não fugindo, né, não utilizando só da parte da cultura, né, da parte da música, enfim, como é que eu podia usar isso de uma forma terapêutica também. E aí a arte terapia veio dizer, é possível, né, tudo é possível. Então foi maravilhoso quando eu descobri. Quando eu comecei a estudar, né, quando eu comecei a aprofundar com os materiais e tudo mais, tem tudo a ver, né? A cultura não tem como estar desconectada com o nosso fazer. Então, eu acho que só veio acrescentar mesmo. Ô, Thaís, e uma das questões que marca muito assim, a cultura popular, né, as práticas em cultura popular, que a gente conversou um pouquinho também, é a questão da oralidade, né? A Uhum, oralidade e a corporeidade. Como é que você enxerga essa questão, assim? Como é que você avalia isso? uhum. Na cultura popular, os saberes populares, né? A gente não tem como. Eu vejo a oralidade e a corporeidade como pilares, né, da cultura popular. Porque você não tem como aprender sobre a cultura sem ouvir e viver a cultura, né? Então a oralidade ela está construindo, está como um pilar, né? Então não tem como eu aprender maracatu pela internet. Eu posso até pegar a técnica, né? Eu posso ver um vídeo, mas a gente só consegue realmente introjetar, viver, aprender, entender os símbolos, né? Quando a gente está ali, no fazer mesmo. E a corporeidade é a mesma coisa, né? A cultura popular, a expressão vem do canto, vem da fala, vem desse corpo que também conta histórias, né? Tem os Uhum. personagens que estão ali representando. Então, no maracatu, por exemplo, tem as bonecas, né? Que são os orixás que protegem as nações, e elas vêm à frente no desfile. Tem toda a rainha, tem um rei, enfim. Então, a corporeidade está presente o tempo inteiro contando histórias, né? E eu acho que esse foi um ponto que me pegou também na arte terapia, porque no início do curso, né, eu acho que no curso inteiro, o corpo é visto trabalhado de uma forma assim, um aquecimento, né? A gente usa o corpo como apoio e não como, pelo menos ao meu ver, tá? Eu não sei de outras práticas, mas enfim, eu acho que tem esse, não sei se seria um delay, eu não sei como chamar, mas eu acho que falta um pouco trazer esse corpo para contar a história também, né, na arte terapia. E aí foi um pouco o que aconteceu no meu trabalho de campo, né, na formação, quando eu estava Eu fazendo acho a formação. que o corpo ele entra nessa perspectiva que você está trazendo como um apoio, né? E também como assim, às vezes como esse apoio, às vezes também como essa tela onde as doenças se manifestam, mas o corpo como um protagonista, né? Eu acho que essa é um pouco da diferença, né? Desse Sim, corpo que entra como protagonista, desse corpo que conta uma narrativa, uma história, uma memória que é ancestral, uma memória que é particular também, né? sim. E eu acho que é mais ou menos por aí, não é? Sim, e se a gente está falando também de corpo, a gente está falando do maior órgão que é a pele, né? O maior órgão do nosso corpo é a pele. E tá tudo escrito aqui, né? Nessa pele, tá marcado aqui de alguma forma as memórias, as lembranças, a forma como esse corpo se coloca no mundo, né? E aí a gente
quando começa a embarcar nessa discussão, a gente entra numa discussão do direito, né, a esse corpo a existir, a ocupar a cidade, aí a gente retorna lá para a política, né? Tá tudo interligado. Então, isso me despertou uma curiosidade também de como trazer esse corpo, né, na arte-terapia, como trabalhar esse corpo, como é isso tudo que a gente trouxe aqui, com todos esses elementos, né? Como é que você fez essa junção, Thaís, na sua prática? Então, começou na minha formação, né? Eu comecei um trabalho com as meninas, com umas meninas que eram oriundas de uma favela do Rio de Janeiro, chamado Morro dos Macacos, né? Elas eram de uma ONG e eu fui oferecer o trabalho que eu precisava fazer o estágio para me formar. E aí foi muito peculiar, assim, né? Porque eu não esperava. A gente tem um pouco ideia, assim, né? Daquela métrica do adolescente. Eram meninas de 12 a 14 anos. E aí você vem meio, né? A galera gosta de funk, vai ser assim, né? E eu fui sozinha ainda por cima fazer o estágio. Então eu cheguei esperando uma coisa e quando eu cheguei lá era outra coisa completamente diferente, porque essas meninas elas não falavam praticamente, elas se expressavam muito pouco. Então isso já me deu um baque inicial, né? De nossa, como é que eu vou trabalhar? Tudo bem que a gente vai trazer o material, né? Eu me formei na Pomar, então a gente trabalha com 3 estágios na formação, né? Então essa primeira fase a gente apresenta os materiais e para poder seguir, né, achar um diagnóstico, algo que vai suscitar do grupo para a gente ir aprofundando. Então, eu ia apresentando os materiais e era muito engraçado, porque assim, engraçado não, né, peculiar, porque elas mergulhavam profundamente no fazer, elas amavam, assim, os materiais, mas elas não se expressavam com a fala de forma alguma, assim, eu perguntava alguma coisa, vocês querem qual cor? Ninguém falava nada. Vocês querem trabalhar com isso, com aquilo? Ninguém falava nada. Então, eu fui puxando, né? Eu fui trazendo os materiais, e aí foi chegando já quase no final dessa fase de diagnóstico. Eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu não estava conseguindo ainda pescar o que estava ali, né? Elas já estavam juntas há mais ou menos um ano, num grupo de adolescentes, mas elas não formavam um grupo, essas meninas. Elas mal se comunicavam entre elas, né? Então, eu acho que essa coisa do diagnóstico foi muito importante, da apresentação dos materiais, foi muito importante. E aí, antes, faltavam acho que 2 sessões para acabar, eu falei, eu vou fazer uma prática corporal. Se nada sair daí, eu não sei mais o que eu vou fazer, né? Vou trazer uma prática corporal para essas meninas e vamos ver. Então, eu trouxe experimentação de materiais, eu trouxe ritmo, né? Então, a gente fez um paralelo entre o funk, o maracatu, outros ritmos, para elas sentirem isso no corpo. E aí foi um boom, né? Teve uma explosão mesmo, porque toda a fala que não estava acontecendo veio, né? Eu fiquei muito surpresa, achei maravilhoso. Falei, nossa, é isso. Faltava trazer o corpo para contar essa história, né? E aí foi, assim, uma mudança drástica no trabalho depois disso. Porque abriu possibilidade até de eu trazer outros elementos, né? Pra gente trabalhar com o próprio corpo. Porque até então eu utilizava o corpo só para o aquecimento, né? Assim, vamos focar no aquecimento e tudo. E aí, quando eu trouxe a experimentação dos materiais, a música, a coisa de você experimentar de olho fechado o próprio corpo, o movimento, isso trouxe, assim, muito material, muito material. E foi esse material que eu consegui, né, depois ir desdobrando para terminar o estágio. Então, a gente trouxe, aí eu consegui trazer outros elementos também, né, da negritude mesmo, para trabalhar com elas. Eu trouxe tecido, né? Tecido diferente também, a cultura popular trabalha com muito tecido, né? Com chita, enfim. Então, eu trouxe isso muito para a experimentação desse grupo e foi sensacional. E aí eu acabei chegando no que era realmente o que elas traziam como questão, né? Ali. Tinha uma questão de um silenciamento muito profundo, ligado a esse feminino, né? E essa questão da corporeidade, né? Que não estava presente mesmo. Então, eu acho que isso fez total diferença quando a gente trazia o trabalho para a materialidade. Quando eu comecei a trabalhar mais profundamente por esse lado, né?
a expressão da materialidade veio de outra forma. Então, começou por aí esse trabalho. Entendi. Ó. Thaisa está colocando aqui, né? Uma lógica de saber do e no corpo. Sinto que é um exercício de afirmação desse corpo, encarnar essa essência. Jusenan está perguntando assim, né? É possível resgatar a ancestralidade usando quais elementos? Acho que você falou aí do ritmo, da dança, do corpo, né? O que mais você diria assim, Thaís? Ah, eu acredito que seja esse o caminho mesmo, né? De você entrar em contato com, principalmente, a questão da oralidade é importante, né? Então, acho que para entrar em contato com essa ancestralidade, é importante a gente saber, né, ouvir quem de direito também, né, que são os mestres e as mestras que trazem esse saber. Acho que isso é muito importante, a gente ir na fonte, né, a gente começar a ter essa curiosidade e também se tirar um pouco do foco, no sentido, né, de eu, né, no sentido de eu sou uma pessoa branca, por exemplo, né, então não é o que eu, Thaís, estou querendo ali. É, o que é possível aprender nessa troca, né? Ouvindo quem de direito, né? Acho que é isso também. Pronto. Lari está dizendo assim, ó, não deixa de ser um silenciamento de corpos, né? Que Uhum. louco processo, Caio. Ela ainda diz assim, e nosso corpo fala tanto, que maravilha esse resultado final. Pronto. Sim, e se a Hoje, gente for, como a gente estava falando no início, né? A gente está falando de meninas que eram oriundas de uma comunidade no Rio de Janeiro. Então é isso. O que esse corpo está trazendo, né? Esse corpo que é um corpo que a cidade muitas vezes é negada a ele, né? Em sua maioria são meninas são meninas negras, né? Que não têm acesso à circulação por essa cidade. Então também tem esse cruzamento da cultura, né? Da cultura da favela, que é uma cultura muito rica, né? No Rio de Janeiro, principalmente. Eu acho que fazer esse cruzamento, né? Eu acredito muito também nesse inconsciente coletivo da dança, né, da expressão desse corpo. Se a gente for parar para ver as danças e as expressões dos povos, elas conversam, né? uhum. Então é muito interessante. Hoje você traz isso assim na sua prática clínica particular, individual? Você faz algum trabalho de grupo? Como é que você trabalha isso hoje, tá? Uhum. Eu tenho uma oficina chamada Corpo Experimentação, né? E nessa oficina eu trabalho mais profundamente essa questão da subjetividade do corpo, né? Que é isso, trazer a música, trazer elementos, né? Também materiais para experimentação. E esse mergulho na subjetividade a partir do corpo. Então a gente começa a explorar o corpo para mergulhar nessa subjetividade e trabalhar com os elementos que emergem ali. Então é uma prática corporal, basicamente, né? E aí é muito legal, assim, eu acho que é um trabalho muito rico, né, que possibilita um mergulho muito profundo na subjetividade, porque a gente tem uma linha para seguir, mas a gente não sabe muito o que vai emergir, né? E aí a gente trabalha, tem uma questão de contato e improvisação ali também, né, para esse trabalho, que é muito legal, eu adoro fazer esse trabalho em grupo, eu acho que é muito potente, né? E na clínica particular, eu sempre trago para o corpo, assim, geralmente, né, a gente traz, eu tenho muito essa linha, assim, de trazer para o corpo, né, então, é a fala, é o corpo e a materialidade, para mim são as três coisas, e às vezes é só o corpo, é uma sessão inteira, às vezes só fazendo prática corporal também, sabe, depende muito do que vai vir, mas eu acredito que o corpo também tem essa sabedoria, né, a nossa própria história, a nossa, né, como ele conta da gente, ele também tem essa própria sabedoria em desfazer ou refazer os caminhos, né? Então, a gente tratar desse sofrimento a partir do corpo também, as questões, né, que emergem são muito surpreendentes. Ó, antes da gente continuar, quero aproveitar aqui que a gente está
já com meia hora de live, para falar do nosso dia D. Porque tem pessoas que entram e saem, né? Tem pessoas que chegaram agora no final. Lembrar que nesse sábado a gente vai estar fazendo uma campanha, o dia D, né? A gente invade as redes com o mesmo card, todo mundo postando o mesmo card, e a gente vai falar sobre a profissão de arteterapeuta. Então, na sexta-feira, a gente vai entregar esse card no nosso grupo de divulgação, comunicação. Quem quiser entrar no grupo de comunicação das BART, tem um link aqui na bio do Linktree. Você entra, se cadastra, e aí a gente vai fazer essa campanha no sábado. Quem não tiver no grupo, pode entrar na página das BART, no nosso perfil, pegar esse card e estar utilizando e estar postando para a gente ir divulgando a arte terapia. Continuando a nossa live, Jusenan está falando aqui. Parabéns, Thaís. Trabalhar com adolescente que silencia sentimentos, porém expressa no corpo todas as sensações e registro das vivências, mesmo inconscientes. É isso, né, Thay? O corpo sempre fala, né? O corpo Sim. nunca silencia, ele guarda todas as memórias, né? E esse trabalho com adolescente também eu acho que é muito rico, né? Porque o adolescente ele está naquela fase de transição muito profunda, né? Do próprio corpo, do próprio sentir, de não saber expressar ou expressa demais, aquele retorno às vezes à infância, né? Que ele é visto muitas vezes como incompreendido, né? Assim, meio que o aborrecente, né? Ele é o aborrecente. E aí, quando a gente consegue amparar, eu acho que de uma forma mais ampla, né, colocando também esse corpo que está em mutação para se movimentar, para trazer a própria história, né, para poder se expressar, isso faz total diferença. Eu acho que é uma via de acesso muito profunda, né, aliada à arte terapia, eu acho incrível. A gente viu que teve todo um movimento seu, né? Para ir atrás disso, para mergulhar, para entender, para experimentar. O que você diria para os arteterapeutas que estão assistindo agora e que não têm essa incursão, sabe? Que estão acostumados a fazer uma arteterapia assim, vamos dizer, mas não vou dizer clássica, né? Não me agrada essa palavra. Mas Uhum. essa arteterapia que a gente aprende nas formações, não é? Porque o que eu sinto muito hoje é que assim, as coisas estão se transformando e a arte-terapia ela está sendo convocada a assumir novos lugares e a se aproximar das pessoas, não é? Então, essa arte-terapia que a gente aprende, essa arte-terapia colonizada, né? Isso não chega mais nas pessoas. A gente precisa se acercar dessa realidade, estar próximo disso, né? Essa experimentação de materiais, esse trabalho com o corpo. Então a gente precisa se aproximar disso. Agora eu entendo também que é uma transição, porque é uma coisa que foi constituída, não, assim, a psicologia se constituiu dessa forma e a arte terapia também. Mas eu sinto que hoje é, é, é fundamental, assim, a gente não tem mais como caminhar e sustentar essa prática em arte-terapia, essa arte-terapia colonizada, embranquecida, europeia, não é? A gente tem que fazer uma arte-terapia que seja próximo das pessoas, próximo do que é a realidade das pessoas, do que é a cultura e o lugar e a sociedade onde a gente está inserido. O que você diria para esses arte-terapeutas que estão começando a despertar para esse tema, mas que ainda estão se apropriando? Como é que eu faço isso? Como é que. O que você diria para essas pessoas? Eu diria para elas buscarem as vivências, assim, né? Aqui em Salvador existem grupos de cultura popular também, né? Tem uma cultura muito importante também aqui, né, na Bahia. Tem, enfim, samba de roda, tem samba reggae, tem muita coisa aqui também, né? E existem grupos, né? E geralmente esses grupos quem está à frente desses grupos são os mestres, né? Os mestres e as mestras. Então, assim, participar de vivências, eu acho que isso muda muito a nossa visão, agrega muito, né? Porque você está ouvindo de quem está fazendo. Então, geralmente são histórias familiares, são pessoas que estão passando esse conhecimento de geração para geração, né? Então, acho que o primeiro passo é experimentar, botar o corpo na roda, né? Ir em direção aos grupos, às vivências, e a partir daí, eu acho que isso mobiliza tanto que vai ser impossível
não te trazer algum insight, né? Não te dar uma pulguinha atrás da orelha de ir buscar novos materiais, novas formas de fazer, né? Tanto na clínica, propor um grupo, enfim. Eu acho que é indo mesmo, sabe? Para os grupos, buscando essas vivências, encontrando essa galera na rua. Aqui em Salvador tem um grupo também de cocos de mulheres, que é o Coco Mulher BA, que faz roda no Pelourinho. Então, tem mestre Dandara também, que coloca boi, enfim, tem muita coisa acontecendo, né? Então, eu acho que é abrir as portas do ateliê, sabe? Sair da clínica, colocar o corpo no mundo mesmo. Porque eu acho que todo esse movimento tem a ver com o que a gente é, como a gente se constitui também, né? Então, a coisa tem que ir entrando para poder se transformar em trabalho, né? Enfim, acho que é isso. Ó, Thaisa está perguntando assim, Thaís, como você entende esse lugar de arte-terapeuta por meio da sua experiência de brincante? Como eu entendo esse lugar de arte terapeuta? Por Que meio da sua, pergunta profunda. a partir dessa experiência de brincante. Pois é. Eu entendo que eu também sou uma brincante na arte terapia, sabe? Eu acho que esse lugar vem desse lugar, assim, de fazer da arte terapia esse lugar de brincante, esse lugar da descoberta, né? Assim, por mais que a gente, óbvio, tenha um arcabouço, né? Ali a gente estuda, enfim, tá aberto, né, ao que invade, principalmente ao encontro, né? Porque a pessoa que está ali na sua frente também traz a própria história ali, né? Muitas vezes, naqueles elementos ali que estão, às vezes, soltos, a gente consegue se expressar, enfim, trazer, né, a pessoa e, enfim, mas eu acho que eu me entendo como brincante também na arte terapia, nessa experimentação. Eu nunca tinha pensado nisso, é uma ótima pergunta. Ótimo. Ó, se vocês tiverem mais perguntas, peço que façam as perguntas, que coloquem, a gente vai trocando aqui juntos. Estão perguntando assim, por exemplo, mandala, prática indiana e palavra sânscrita, amplamente utilizada pelos terapeutas. Isso seria parte de conteúdo colonizado? Uma pessoa está perguntando. Você quer comentar? Uhum. Eu acredito, assim, eu não sei se a gente pode colocar exatamente nessa caixinha, sabe, de produto colonizado, mas é o mais comum, né, da nossa É. formação, que a gente Quando encontre. Quando eu falo assim, arte terapia colonizada, né? Essa colonização da arte terapia. Eu não tenho nada contra os mitos gregos. Eu não tenho nada contra os mitos indianos. Pelo contrário, eu gosto muito, né? Eu uso na minha prática também a mitologia grega, a mitologia indiana, a mandala. Eu uso muito tudo isso. Até porque os sistemas de mitologia, eles são comparados, eles são paralelos. O que se fala lá na mitologia indiana, por exemplo, se repete na grega, se repete na mitologia urubá. O que eu acho que compromete, e que aí eu acho que torna a arte terapia colonizada, é quando a gente junta, a gente se fixa Sim, nessas expressões que vêm de fora e que são bem-vindas. A gente não precisa fechar a porta para elas, mas a gente esquece de olhar para a nossa. Então, quando a gente junta, isso é resgatado, né? E ela fica mais viva, ela fica mais próxima da gente. O que eu acho que sim. não dá é para a gente fixar nisso. E aí, por exemplo, eu estou indo fazer um trabalho, eu vou atender uma pessoa que é negra, que pratica candomblé, e aí eu vou falar de Afrodite e vou trazer uma imagem de uma Afrodite branca, entende? Ou de uma deusa indiana, sendo que tem uma deusa iorubá que é próxima a ela e que é da realidade dela, e que inclusive toda semana ela vai lá no terreiro dela bater para aquela. Tá? E aí a gente não está entrando no mérito de que se isso é verdade, da religião ou de nada, mas é a subjetividade que nos constitui. Eu acho que Uhum. é por aí. A ideia Sim. não é fechar as portas. É. E o que eu entendo por colonização é justamente isso, né? A gente ficar fechado
num padrão que não corresponde à nossa realidade enquanto povo, né? Se a gente É está porque buscando construir esse diálogo entre o que está dentro e o que está fora do consultório, né? O que acontece para além das nossas portas, né? A cultura, enfim. ó, a Renata está colocando aqui, Jucena fez uma pergunta sobre resgatar a ancestralidade usando os quais elementos. A gente respondeu isso. Inclusive, Thaís até citou alguns elementos. O que eu acho que é. O que eu acho que é complicado é assim, a gente tem dois extremos aí, né? Tem um polo, um extremo, uma polaridade que é totalmente voltada para fora, e um outro polo também que se volta para essa parte local e nega tudo lá. Então, a palavra de ordem é um equilíbrio, a gente encontrar um meio termo, onde a gente Sim. dialogue com essas outras coisas, mas onde também a gente beba, esteja alimentado com a nossa cultura, com a nossa ancestralidade, com aquilo que nos constitui, não é? Uhum. Eu acho que precisa encontrar um meio termo. É justamente por isso que eu sinto a importância dessa live, do que você está fazendo, do seu trabalho, e da gente aproximar a terapia da cultura popular, porque é só assim que a arte-terapia vai chegar perto das pessoas. É só assim que vai fazer sentido para as pessoas, né? Então, Uhum. a gente precisa fazer essas aproximações. Então, não é fechar a porta para o que está fora, não é para esses outros sistemas, até porque são riquíssimos e tem muitas coisas para ensinar também, Uhum. mas a gente tem que virar as costas para o que é a nossa cultura, para o que nos constitui e que a Sim. gente muitas vezes olha com um olhar pejorativo, com um olhar diminutivo, né? Como se isso não tivesse nada para ensinar, como se esse saber, que é o saber popular, como se ele não tivesse nada para nos ensinar. Sim. E E ele eu, tem. eu acredito muito nesse deslocamento que o saber popular provoca, né? Porque é muito impactante, assim. Ele não segue essa métrica que a gente está acostumado. Então, o maracatu de baque virado, por exemplo, né? Ele utiliza uma outra métrica, uma batida. Você vai tocar tambor, uma mão faz uma coisa, outra mão faz outra, né? Não é um, dois, três, quatro. Então, assim, dançar maracatu também não. Então, isso já desloca a gente, né? A gente está ouvindo uma toada, aí, se você for seguir, nossa, tá desafinado. Não tá desafinado. É um outro tempo, é um outro lugar, né? E isso desloca a gente dessa questão da normalidade também, né? Do que o normal, o enquadrado, né? A cultura popular, ela te coloca num outro lugar, realmente de experimentação, sabe? Exatamente. E E o aí eu comum acho é que esse. tem tudo que a gente está falando, né? Da arte terapia também, se a gente quer. E eu acho que cabe a gente construir essa nova arte-terapia, né? Juscenan está colocando aqui essa prática de partir do conhecido e confortável para o cliente até o momento de provocar o desconforto terapêutico. E, a partir disso, a gente vai poder fazer várias provocações, né? Mas quando você fala daquilo que é familiar à pessoa, né? Eu gosto muito de Viviane Mosé, e eu vejo muitas falas dela, né? E minha família, minha mãe e minha irmã são pedagogas, então às vezes quando a gente está junto, a gente para ver uns vídeos, aí tem um vídeo dela que ela fala assim, sobre o processo de educação, né? Aí ela fala assim, a pessoa está numa escola e ela está ensinando a ler a letra V, né? Alfabetização, a letra V. Aí tem ali, Ivo viu a uva. E aí a pessoa passa o livro e a criança vai ler. E no pátio da escola tem um pé de uva. Mas o educador não se tocou da ideia de ir lá Sim. e estar o pé de uva e comer a uva e que gosto tem a uva e como é que se escreve isso, não é? Eu penso que é mais ou menos por aí, né? Sim. E São Vini, essas esses elementos já estão assim, em alguma coisa, sabe? Ou é numa brincadeira de criança nossa, ou são músicas que a gente sempre escutou a vida toda, né? E aí quando você começa a mergulhar na cultura popular, você fala, nossa, mas isso eu já estava aqui, né? Já estava, mas a gente não introjeta isso, porque passa batido, né? Então eu acho que quando a gente começa a vivenciar, a gente começa a fechar gestalt, né? De exatamente, isso já estava aqui, presente na minha infância, presente, né? Pode não ser uma cultura que venha dentro da sua família, mas isso atravessa a gente de alguma forma. E aí, quando você começa a vivenciar,
você começa a prestar atenção e falar, nossa, mas isso é orixá? Nossa, mas isso, né? E eu acho que aí começa uma construção de um novo saber, realmente, a partir Exatamente. desse lugar. E um saber que ancore sentido no que é a nossa vivência, né? Do que é aquilo que nos constitui. Carmen está falando assim, tudo acrescenta. A colonização está na cabeça do arteterapeuta e não no uso das técnicas. Perfeito. E Sim, está na cabeça do arteterapeuta, às vezes não é nem porque o arteterapeuta quer, porque a gente aprendeu que é assim e a gente não se permitiu e não ousou romper com isso e conhecer novas formas de fazer. Então, o objetivo dessas lives, o objetivo disso que Thaís está trazendo hoje aqui e dividindo essa experiência que ela teve, é que a gente também encontre o nosso próprio caminho, é que a gente se permita, que a gente se provoque e que a gente construa uma arte-terapia ancorada naquilo que a gente vive. E aí eu acho que a arte-terapia ela vai fazer muito mais sentido, não é isso, Thaís? sim, total. E a gente está na Bahia, né, minha gente? Tem muita Thaisa tá, coisa. Thaisa tá falando assim, são temporalidades, especialidades que nos desafiam a criar, exatamente. Sim, Eu acho que exatamente. esse é o desafio do que a arte-terapia está vivendo nesse momento, né? É Uhum. chamado a criar. É interessante, assim, como a gente sempre teve a oportunidade de trabalhar com sucatas, de trabalhar com materiais que são próximos do dia a dia, mas veio a quarentena nos obrigar a encarar essa possibilidade. A gente sempre preferiu ir atrás de outros materiais, E não é? aí, você está falando disso, né? E a cultura popular também está se adequando a esse momento, né? Então, está tendo live, gente, o tempo inteiro, de grupo em Pernambuco, de grupo aqui na Bahia, de um monte de coisas. Está todo mundo tentando se adaptar e está sendo incrível também, porque abre novas portas, né? Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, ir lá e assistir, né? Assistir um coco, assistir um maracatu, ouvir o mestre da cultura falando sobre a sua vivência, sobre a sua vida, sobre a sua arte, né? Propício, bastante propício Exato. Ó, o para se arte-terapeuta não aproximar. pode... Isso. O arte-terapeuta não pode ter medo de usar. Juscelina está falando. Renata, arte-terapia com base no que a gente vive. É isso. Ó, a gente está Não ouvi, caminhando. não ouvi, Vini, o que foi? Arte-terapia, arte-terapia não é só no ateliê ou na clínica. Muito bem. A gente está caminhando aqui para o fechamento da live. A gente tem 10 minutinhos para fechar. Não é? Chegou mais uma mensagem aqui. José Gurgel. Minha filha começou no Maracatu, depois passou no Enem para agroecologia e foi para Minas e se adaptou numa outra vida na roça. Tem um grupo de Maracatu na faculdade, se socializou Tem, rapidamente. tem Exatamente. maracatu em todo que é lugar. Maravilhosa. Exatamente, né? A gente precisa se apropriar desses lugares, né? Sim. Ó, só reforçando mais uma vez, nosso dia D no sábado, tá? Todo mundo, eu quero ver todo mundo postando. Nosso card vai estar disponível na sexta no grupo, no sábado no nosso perfil. Thaís, você quer deixar uma palavra para a gente ir encaminhando para uma finalização? Eu sei que você vai entoar uma toada para a gente, né? Sim, eu vou trazer, gente, ó, cultura popular, né? As pessoas se expressam livremente, né? Com a voz, com o corpo, eu vou trazer para vocês. Mas na verdade eu só queria agradecer por estar aqui, né? Proporcionando esse debate, falando um pouco sobre a cultura popular. Isso é só uma pontinha, assim, para causar essa curiosidade, esse interesse, né? A cultura popular é muito profunda, são saberes ancestrais, então, assim, tem muitos elementos, muitas coisas, né, que a gente poderia começar a abordar e ficar aqui horas e horas falando. Então, estou muito grata por esse espaço e de estar fazendo também essa discussão aliada à arte-terapia, que é o que eu acredito também, né? É. Então, E o objetivo, obrigada, gente. nosso objetivo, né, Thaís, também faz parte da gestão aqui das artes. Nosso objetivo é que essas lives, elas provoquem, né? E que isso aqui seja um começo, né? Que desperte algo nas pessoas, nos arteterapeutas, né? Não que a gente feche, que isso abra, pelo contrário, né? O pessoal está agradecendo, dizendo que foi maravilhoso, que foi uma troca Obrigada, rica. gente. A gente também agradece muito a presença de cada um de vocês aqui nas nossas lives.
Thay, vamos lá? Eita! É uma toada de despedida da Nação Estrela Brilhante de Recife. E ela fala assim: Adeus, meu povo, eu vou embora. Peço, não chore, não faça eu também chorar. Estrela brilhante, vai embora. Não posso mais demorar. Para o ano eu volto, pra contigo ficar. Joventino ordenou, eu tenho que descansar. Para o ano eu volto, pra contigo ficar. Erundino ordenou, eu tenho que retirar. É isso, Oh, gente. Viva a cultura obrigado, popular, nossos mestres e mestras. Axé, muito obrigada. obrigado por essa amorosidade, por esse cuidado, viu, querida? Imagina. Estamos juntos para construir, né, querido? Gratidão a todo Não. mundo que entrou para ouvir também, somar com a gente. Ó, o pessoal tá colocando aqui que adorou a toada. Obrigada. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima segunda. Tá? E obrigado de coração, viu? Beijo, meu bem. Eu que agradeço. Beijo para todo mundo. Acompanhem a gente. E aí? Tchau, tchau.